Você já imaginou atravessar o Brasil inteiro, vivendo dentro de uma caixa de metal enferrujada que custou menos do que um celular de última geração? O que você faria se eu te dissesse que é possível construir um motorhome completo saindo do zero com apenas R$ 10.000? Muita gente me chamou de louco. Disse que o motor ia explodir na primeira subida de serra ou que a estrutura ia desabar na primeira chuva forte. Mas hoje eu vou provar que com engenharia criativa, muito suor e uma dose cavalar de insistência, a realidade pode superar qualquer expectativa. Se você curte ver projetos improváveis ganhando vida e quer descobrir se essa maravilha sobre rodas realmente aguenta o tranco, já deixa o seu like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder a jornada completa dessa máquina. Tudo começou com uma busca frenética em sites de usados. Eu não tinha orçamento para comprar um daqueles modelos de luxo que custam centenas de milhares de reais, nem espaço para construir algo faraônico. O meu alvo era uma van velha, esquecida em um terreno baldio, que servia apenas como depósito de poeira. Quando bati o olho na carcaça daquela D20 ano 90, senti que ali havia potencial. O dono queria se livrar dela por R$ 5.000, o que deixava exatamente a outra metade do orçamento para a reforma. O motor estava parado há 2 anos, os pneus pediam socorro e a lataria parecia um queijo suíço de tanto ponto de ferrugem. Foi aí que a nossa engenharia brutal entrou em cena. O primeiro desafio não foi estético, foi de sobrevivência mecânica. Trocamos filtros, óleo, correias e demos uma vida nova para aquele motor diesel que, para nossa surpresa, roncou forte logo na terceira tentativa. Esse é o tipo de satisfação que não tem preço, mas que custou exatamente R$ 2.000 do nosso caixa inicial, deixando apenas 3.000 para transformar uma caixa de metal em um lar sobre rodas. A etapa seguinte foi a limpeza. Tivemos que remover bancos, carpetes podres e toneladas de detritos acumulados por décadas. A poeira que subia era tão densa que mal conseguíamos enxergar o fundo da van, um acúmulo de tempo, umidade e negligência que transformou o interior em um ecossistema próprio. Com uma espátula, uma vassoura de aço e muita paciência, começamos a revelar o metal que, ironicamente, não estava tão corroído quanto o esperado. A natureza da D20 é robusta, feita para o trabalho pesado, e isso jogou a nosso favor. O cheiro de mofo era insuportável, mas cada placa de metal que surgia brilhando sob a luz da lanterna era uma pequena vitória. Quando finalmente chegamos ao chassi, o silêncio que se seguiria foi interrompido apenas pelo som da minha própria respiração ofegante. Olhei para aquele espaço vazio e, em vez de ver sucata, vi uma planta baixa onde caberia a liberdade. O desafio financeiro apertava. Com apenas R$ 3.000 restantes, cada centavo precisava ser multiplicado por 10. Não havia espaço para desperdícios ou compras impulsivas em lojas especializadas em campismo. A solução foi o reaproveitamento radical. Fui a centros de reciclagem, depósitos de demolição e até caçambas de obras de construção civil. A madeira das prateleiras que se tornariam o coração da nossa cozinha veio de paletes industriais descartados. Depois de horas lixando e tratando a madeira com uma mistura caseira de óleo mineral e cera, o pinho bruto ganhou um acabamento que deixaria muito marceneiro de luxo confuso. A estrutura da cama, que também servia como baú para guardar ferramentas, foi feita com sobras de vigas metálicas que consegui através de uma troca de favores com um serralheiro local. Tudo foi medido na ponta do compasso, cortado com uma serra tico-tico que quase pediu demissão no meio do processo, mas que resistiu bravamente até a última chapa compensada ser aparafusada. A parte elétrica foi o momento em que a engenharia de garagem virou um jogo de xadrez de alta tensão. Como não podia comprar baterias estacionárias de ciclo profundo, que custam um rim, recorri ao mercado de baterias de caminhão usadas, testando a capacidade de carga individualmente com um multímetro barato.
A iluminação ficou por conta de fitas de LED reaproveitadas de um letreiro de loja que ia para o lixo. O inversor de energia foi o investimento mais caro desta etapa, consumindo quase R$ 1.000 sozinho, mas era uma peça que não permitia economia. Afinal, carregar um laptop ou alimentar uma pequena geladeira de 12 volts depende de uma corrente estável. Ver as luzes piscando pela primeira vez, num entardecer que marcava o encerramento de mais uma jornada de 12 horas de trabalho, foi um momento quase espiritual. O motorhome não era apenas um veículo, era uma extensão do meu esforço, uma prova física de que o conforto pode ser construído com inteligência e não apenas com dinheiro. A isolação térmica foi a etapa que quase me fez desistir. O Brasil é um país de contrastes climáticos extremos, e dormir dentro de uma caixa de metal, sob o sol de 40 graus, é o equivalente a estar dentro de um forno de micro-ondas. Colocar lã de vidro era fora de cogitação, tanto pelo custo quanto pela toxicidade. A alternativa veio das embalagens de isopor de grandes supermercados e papelão prensado, que, combinados com uma camada de manta térmica refletiva, criaram um escudo térmico surpreendente. Foram 3 dias colando, ajustando e vedando cada fresta com espuma expansiva. Quando finalizamos, a acústica da van mudou completamente. O barulho da rua, que antes invadia o ambiente como se as paredes não existissem, foi abafado por uma camada de silêncio que trouxe paz ao projeto. Mas a jornada não foi feita apenas de triunfos. Houve o dia em que o alternador queimou a 100 quilômetros de distância de qualquer oficina capacitada. Fiquei parado na beira de uma rodovia estadual, com o sol batendo na lataria, vendo a carga da bateria cair drasticamente no painel de monitoramento. Ali, no meio do nada, a teoria de que o projeto era uma loucura pareceu fazer todo o sentido. O desespero bateu, a vontade de vender tudo como metal velho foi um pensamento real. No entanto, lembrei-me de cada parafuso que apertei, de cada solda que fiz com o eletrodo tremendo nas mãos. Eu conhecia aquela máquina melhor do que ninguém. Abri o capô, limpei as conexões, refiz a fiação do regulador de voltagem com um pedaço de fio que guardava no porta-luvas. E como se a van tivesse sentido a minha dedicação, o motor girou pesado e pegou. O alívio foi tão grande que chorei sozinho, sentindo que aquela máquina não era apenas um amontoado de peças, mas uma parceira que respondia ao cuidado. Ao final do orçamento, com os R$ 10.000 completamente consumidos até o último centavo, o motorhome estava pronto para a primeira expedição. Não havia luxos. A pia era uma bacia de inox adaptada. O chuveiro era um sistema de gravidade pressurizado com uma bomba de aquário. E o banheiro era uma solução química de fácil descarte. Mas tudo funcionava. Havia uma cama confortável, um espaço para cozinhar e, acima de tudo, o passaporte para o horizonte. A primeira viagem rumo ao litoral foi o teste definitivo. A suspensão, que eu havia reforçado com calços de poliuretano, aguentou os buracos da estrada com uma dignidade inesperada. A direção, um pouco pesada, mantinha a trajetória sem hesitar. Muita gente pergunta se eu me arrependo de ter gasto tanto tempo e energia em uma montagem artesanal. A resposta é um retumbante não. O valor desse projeto não está no preço final, mas na autonomia que ele me entregou. Hoje, eu não preciso de reservas de hotel, não preciso seguir roteiros turísticos engessados e não preciso de permissão para mudar de ares quando a rotina começa a pesar. A van me ensinou que o minimalismo não é privação, mas sim a capacidade de identificar o que é essencial para ser feliz. Eu aprendi mecânica, marcenaria, elétrica e, principalmente, aprendi a confiar na minha própria capacidade de resolver problemas quando o mundo te diz que é impossível. Muitos inscritos perguntam por que escolhi a D20 e não uma van moderna, cheia de eletrônicos e conforto de carro de passeio.
A resposta é simples. A simplicidade é a melhor aliada na estrada. Se uma peça eletrônica de última geração falha num motor moderno, você precisa de um scanner de concessionária e uma conta bancária robusta para consertar. Se um componente da D20 falha, eu preciso apenas de uma chave de boca, um martelo e a vontade de consertar. Em um projeto de vida, a acessibilidade mecânica é a chave para a liberdade real. Estar na estrada e saber que você pode consertar o que quebrar é uma sensação de segurança que nenhum seguro automotivo consegue substituir. Agora, olhando para trás, percebo que os R$ 10.000 foram apenas o investimento inicial de algo muito maior. O projeto cresce comigo. A cada cidade que visito, a cada parada para um café num posto de gasolina no meio do sertão, a van ganha uma nova marca, um novo adesivo, uma nova história. Já troquei o estofado, instalei uma placa solar que encontrei em promoção e melhorei o sistema de armazenamento de água. O motorhome nunca está pronto. Ele está em constante evolução, assim como a minha própria vida. Essa é a beleza da vida nômade. O processo de ser e estar, sem a pressão de uma linha de chegada definitiva. Se você está aí do outro lado da tela, pensando em começar o seu próprio projeto, a minha dica é: não espere ter o orçamento perfeito ou o veículo dos sonhos. O melhor momento é agora, com o que você tem à mão. A perfeição é inimiga da execução. Comece pequeno. Aprenda no caminho e, acima de tudo, não tenha medo de sujar as mãos. O maior medo que temos é o medo do erro, mas é justamente no erro que aprendemos as lições mais valiosas de engenharia e de vida. A estrada vai te ensinar muito mais do que qualquer curso acadêmico ou tutorial de internet. Ela exige resiliência, jogo de cintura e, ocasionalmente, um pouco de teimosia. Enquanto a câmera capta o pôr do sol batendo na lateral do motorhome, eu me dou conta de que o custo real daquela van velha foi ínfimo perto do valor das memórias que estou construindo. A vida não é sobre acumular bens, mas sobre acumular experiências que nos definem. Amanhã seguirei viagem para o sul, explorando estradas que não estão nos mapas convencionais, sentindo o ronco do motor diesel como uma trilha sonora constante para a minha liberdade. Não sei quanto tempo essa máquina vai aguentar, nem por quantos quilômetros ainda vamos rodar juntos, mas uma coisa eu sei: cada centavo, cada gota de suor e cada minuto de incerteza valeram a pena. Porque no final das contas, o que nos torna vivos não é a segurança da garagem, mas o desafio de estar sempre em movimento, desbravando o desconhecido com a confiança de quem construiu o próprio destino, parafuso por parafuso, quilômetro por quilômetro. O sonho não está na caixa de metal. Está na direção que você escolhe seguir. E eu escolhi a minha, com R$ 10.000 no bolso e um mundo inteiro pela frente. Nos vemos na próxima parada, porque a estrada nunca dorme. E, honestamente, eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui dentro. Se você ainda tem dúvidas sobre como começar, deixe a sua pergunta nos comentários, que vou fazer questão de responder todo mundo enquanto tomo um café aqui na beira da estrada. Afinal, a comunidade que a gente construiu é o nosso maior bem, e o conhecimento só faz sentido se for compartilhado. A jornada segue, e eu espero que você esteja comigo em cada curva que ainda vem pela frente. A vida na estrada tem uma cadência própria, um ritmo que não obedece ao tic-tac dos relógios de pulso, mas sim ao movimento do sol e à temperatura do motor. Quando as luzes da cidade ficam menores no retrovisor e o asfalto se torna uma linha cinzenta cortando o horizonte, a verdadeira natureza da autossuficiência começa a emergir. Muita gente me pergunta, através das mensagens que chegam quando consigo um sinal decente de rede, se não sinto falta do conforto de uma casa à alvenaria, do chuveiro com pressão constante ou da estabilidade de uma rotina pré-programada.
A resposta é sempre a mesma. O conforto é uma ilusão que nos mantém presos em gaiolas invisíveis. Quando você vive sobre rodas, o conforto é algo que você cria improvisando. É aprender que um balde com uma resistência elétrica pode ser um chuveiro revigorante, ou que a melhor cozinha do mundo é aquela que você monta em 5 minutos sob a sombra de uma árvore frondosa. Ao longo desses últimos meses, descobri que a verdadeira engenharia não reside apenas em manter o alternador carregando a bateria auxiliar durante o trajeto. A engenharia da sobrevivência é sobre gestão de recursos. Em uma van, você aprende a importância de cada litro de água, o peso de cada quilo de mantimento e a necessidade absoluta de otimizar o espaço. Nada é supérfluo. Se eu não usei uma ferramenta ou uma peça de roupa nos últimos 30 dias, ela é candidata a ser deixada em uma doação na próxima cidade. Esse desapego forçado pelo espaço limitado acaba sendo uma lição terapêutica. A gente acumula tanta tralha na vida sedentária que esquece que o essencial cabe em uma mochila. Aqui, cada item tem uma função clara, quase um propósito existencial. Se está comigo, é porque me serve de alguma forma, seja para aquecer meu corpo, nutrir minha mente ou consertar o que quebra. E acredite, as coisas quebram. Ontem, por exemplo, um dos mangotes do sistema de refrigeração resolveu ceder enquanto eu subia uma serra íngreme em direção à Serra do Rio do Rastro. O ponteiro da temperatura subiu mais rápido do que meu batimento cardíaco. O cheiro de fluido queimado invadiu a cabine e o silêncio que se seguiu ao desligar o motor foi ensurdecedor. Ali, no acostamento, cercado por uma neblina que engolia a estrada, não havia oficina mecânica, guincho ou amigo por perto para pedir ajuda. Foi o momento da verdade. Abri o capô, limpei a graxa das mãos na calça jeans e comecei o diagnóstico. Identificar o corte na borracha seca pelo tempo foi o primeiro passo. O segundo foi a criatividade. Usei uma fita isolante de alta fusão que, ironicamente, eu quase tirei da caixa de ferramentas por achar que nunca usaria. Com um pouco de paciência, uma dose extra de calma e a luz da lanterna de cabeça, remendei o suficiente para chegar até a próxima vila. Nesse momento, a satisfação de voltar a ouvir o ronco do motor não vem do alívio de não ter ficado parado, mas da confirmação de que sou capaz de resolver meus próprios problemas. Isso é o que chamo de autodeterminação prática. Na rotina moderna, a gente terceiriza tudo. Se a lâmpada queima, chamamos alguém. Se o carro enguiça, chamamos o seguro. Isso gera uma espécie de atrofia intelectual, onde esquecemos o prazer de entender como as coisas funcionam. Quando você mesmo cuida da sua casa móvel, você desenvolve uma relação quase espiritual com a máquina. Ela deixa de ser um objeto de transporte e passa a ser uma extensão do seu próprio corpo. Você começa a ouvir ruídos que ninguém mais nota, sente a vibração do chassi como se fosse sua própria pulsação e antecipa as necessidades do veículo antes mesmo que as luzes do painel acendam. E essa filosofia se expande para além da mecânica. A estrada é um espelho. Se você está ansioso, a viagem parece não render. Se você está em paz, até o engarrafamento se torna uma oportunidade para observar a paisagem e meditar sobre os próprios pensamentos. A solidão, que muitos temem, vira uma aliada poderosa. Não é solidão de isolamento, mas de introspecção. É o silêncio que permite ouvir a própria intuição, algo que a cacofonia das grandes cidades insiste em abafar. Em cada refúgio onde estaciono, encontro pessoas que, assim como eu, estão tentando redesenhar seus caminhos.
Troco histórias com viajantes que cruzam o continente de bicicleta, casais que largaram carreiras corporativas para viver da arte e andarilhos que carregam o mundo nas costas. Cada conversa é um curso intensivo de humanidade. Eles me ensinam sobre coragem, sobre abdicação e, principalmente, sobre a beleza de não ter certeza absoluta sobre o dia de amanhã. Muitos me perguntam sobre os perigos, sobre a segurança de dormir em lugares desconhecidos. É justo questionar, pois o mundo não é um mar de rosas. Mas a segurança, afinal, é outro mito que nos vendem. Você pode morar no prédio mais vigiado da metrópole e ainda assim estar sujeito aos imprevistos da vida. Na estrada, a segurança reside na atenção plena. É saber observar o entorno, ler o ambiente, confiar no instinto e, sobretudo, tratar as pessoas com o respeito que se espera receber. Até hoje, o maior perigo que enfrentei foi a minha própria arrogância de achar que sabia tudo sobre o terreno. O respeito pela natureza e pelas leis não escritas dos lugares que visito é o que garante que eu possa continuar minha jornada em paz. Já estou há tantas semanas longe do ponto de partida que às vezes olho para o meu reflexo no espelho retrovisor e vejo alguém diferente. As marcas de expressão estão um pouco mais profundas por causa do sol. As mãos estão mais calejadas e o olhar tem uma firmeza que antes não existia. Não é apenas o exterior que mudou, é a estrutura interna das minhas prioridades. Sinto que estou em uma fase de desconstrução contínua, onde o que realmente importa se torna cada vez mais evidente. O consumo desenfreado perdeu o sentido quando percebi que a maior luxúria não é ter uma casa cheia de móveis, mas sim ter a liberdade de acordar em qualquer lugar que eu escolher. A liberdade não é barata, ela custa o conforto da estabilidade, mas o retorno sobre esse investimento é imensurável. É uma riqueza que não pode ser taxada, confiscada ou depreciada pelo mercado. Agora, enquanto o café ferve no fogareiro e o cheiro de pó de café se mistura ao ar puro das montanhas, começo a planejar os próximos trechos. O mapa está aberto sobre a mesa de madeira que eu mesmo fabriquei, com as bordas um pouco gastas de tanto manuseio. Há tantas estradas ainda por percorrer, tantos dialetos para ouvir, tantos pratos regionais para provar. A ideia de chegar a um destino final é quase um incômodo. O destino é apenas uma desculpa para o movimento. E no fim de tudo, quando a van finalmente se tornar apenas uma carcaça, o que restará será a certeza absoluta de que eu não passei pela vida apenas observando o ponteiro dos segundos avançar. Eu vivi, eu errei, eu consertei, eu aprendi e, acima de tudo, eu fui o protagonista da minha própria história. E se, ao ler isso, você sentir aquele aperto no peito, aquela vontade genuína de largar a inércia e fazer o seu próprio caminho, saiba que essa é a sua bússola querendo te guiar. Não ignore. Comece com pouco, comece agora, pois a estrada não espera por ninguém e ela tem lições incríveis guardadas para quem tem a coragem de girar a chave na ignição. Estamos juntos e cada quilômetro é um convite para sermos melhores. Nos vemos na próxima parada e que a estrada seja sempre generosa com quem tem a ousadia de sonhar e a garra de realizar. O horizonte é apenas o começo.